Bem-vindo ao canal Emissários Unidos da Luz. Se você gostou dessa história de experiência de quase morte, considere dar um like e se inscrever no canal. Agora vamos começar com a história. Eu estava no shopping local quando comecei a sentir uma dor aguda no abdômen. Com alguma dificuldade, voltei para o carro e dirigi para casa, mas quando entrei na casa, desmaiei no chão. Depois de notar minha pele pálida e perceber que eu estava em choque, minha esposa ligou para o número de emergência e, logo depois, fui levado para o hospital. A equipe médica do hospital, depois de me examinar, explicou que uma artéria abdominal havia formado um aneurisma, que, ao explodir, me causou uma hemorragia interna. Foi decidido que eu seria transportado para o hospital regional mais bem equipado, mas no caminho para o hospital, perdi a consciência apenas para me encontrar alerta novamente em um mundo de escuridão total e profunda solidão. Então, de repente, vi fitas no céu nas quais havia versículos bíblicos referenciados falando sobre o dia do julgamento, e ao ver esses versículos, percebi que o universo estava delicadamente me alertando para o fato de que eu tinha morrido na ambulância. Não querendo morrer, orei a Deus, pedindo que Ele prolongasse minha vida, e enquanto orava, ouvi uma voz, carregada por uma canção de beleza indescritível, transmitindo a mensagem de que eu poderia ter paz, segurança e tudo o que sempre quis se eu simplesmente parasse de respirar. Eu sabia que ao usar a palavra segurança e prometer me dar tudo o que eu sempre quis, o que quer que estivesse falando comigo não era Deus. Vai para trás de mim, você não é Deus, declarei, e com minha proclamação fervorosa, a entidade capitulou e fugiu da minha presença. Foi então que os anjos tiraram meu espírito do meu corpo, para longe daquele lugar de escuridão e para um lugar de luz. Quando me transferiram para a luz, os anjos, por meio de uma experiência semelhante a assistir a um filme, me mostraram os príncipes sob o governo, aqueles que comandam os principados do mundo das trevas, sentados em uma longa mesa. Cada príncipe sentado à mesa é responsável por governar um principado. Cada príncipe recebe então tantos espíritos demoníacos quantos forem necessários para executar seu plano para o principado sob seu controle. Vários continentes podem ficar sob o comando de um único principado se sua ameaça coletiva ao reino das trevas for insignificante, enquanto um único continente pode ser dividido em vários principados se houver várias ameaças dentro dele. Um único indivíduo pode até ser um principado em si mesmo se representar uma ameaça significativa, explicaram os anjos. Enquanto eu observava aquela série de imagens, os anjos me revelaram o plano assustador e diabólico do submundo, um plano sucintamente resumido no livro do Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 a 9, e foi-lhe dado fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Os anjos explicaram: o plano do reino das trevas é capturar o mundo por meio do proselitismo do púlpito, espalhando doutrinas que, enquanto se disfarçam de preceitos para salvar a alma do homem, secretamente o encorajam a se afastar de Deus em favor da colaboração com as forças das trevas. Foi depois da revelação das maquinações subreptícias do reino das trevas que nossa discussão sobre tais assuntos concluiu, mudando para o assunto do meu possível retorno à vida na Terra. Como eu queria continuar minha vida na Terra, os anjos me levaram diante de Deus para implorar sua permissão e graça. No entanto, quando nos aproximamos dos portões do céu, um anjo me parou diante do portão. Se você fosse prosseguir pelo portão, não seria capaz de retornar à sua vida física. Você terá que suplicar a Deus de fora do portão, explicou o anjo. Enquanto eu estava do lado de fora do portão, comecei a expressar o que considerava o trabalho que havia realizado como adoração e todas as coisas boas que havia feito durante minha vida. Sua fé está morta. Suas obras são em vão. A vida que você viveu e me ofereceu, uma vida de serviço cristão, é uma abominação que rejeitei no fariseu. Então, o que o faz pensar que eu aceitaria isso de um cristão laodiceano? Sua vida, de fato, não é diferente da vida de milhões de cristãos, e como você, eles correm o risco da minha ira eterna, declarou Deus. Como alguém que viveu como pregador e professor, eu não conseguia, na época, acreditar no ponto de vista de Deus. Você não fez essas obras para mim, você as fez para um Deus falso, disse Deus. Senhor, eu trabalhei para você. Eu te chamei de Senhor todos os dias, respondi. Embora você tenha me chamado de Senhor, você nunca me fez seu Senhor, ele respondeu. Quando refleti sobre isso mais tarde, percebi que uma coisa era chamá-lo de Senhor e outra bem diferente fazê-lo o governante da minha vida, mas, até aquele momento, eu nunca havia considerado a diferença entre esses dois paradigmas. Mas Senhor, eu estava fazendo tudo a serviço de você, implorei. Ao servir a si mesmo, você serviu a um Deus falso, afirmou Deus, e foi por meio de sua articulação sem enfeites que finalmente entendi o significado de suas palavras.
Enquanto eu absorvia e aceitava de todo o coração a verdade de suas palavras, os anjos chegaram para me levar embora, me levando para um lugar onde eu poderia relaxar e recuperar minha compostura. Mais tarde, os anjos me trouxeram de volta diante do portão, me dando outra oportunidade de implorar pela misericórdia de Deus, mas naquela segunda ocasião, no entanto, permaneci em silêncio. Foi em meu silêncio que Deus começou a falar comigo com grande compaixão, e enquanto ele falava, de repente percebi que Deus, meu Pai e o Pai de toda a criação, ansiava profundamente que eu o tornasse verdadeiramente o orquestrador, navegador e governante da minha vida. Enquanto Deus falava comigo de forma tão amorosa e doce, percebi que, apesar dos meus erros, Deus, incorporando amor e compaixão ilimitados, ainda me amava e cuidava de mim, e foi por meio desse amor incondicional que ele me devolveu minha vida. Deus também me confiou uma mensagem de 5 pontos para passar à igreja. No entanto, ao usar o termo igreja, ele não quis dizer a igreja como comumente a entendemos. Ele me pediu não para pedir que alguém ouvisse a mensagem. Se ele quisesse que alguém a ouvisse, ele mesmo providenciaria isso. O primeiro ponto é que estamos vivendo atualmente na era da igreja de Laodiceia, onde a esmagadora maioria dos cristãos são professores de boca em vez de processadores de coração, e a menos que eles despertem, ele os vomitará de sua boca. Em segundo lugar, ele quer que sua igreja entenda que seus adversários ou demônios são muito pessoais e poderosos. Em terceiro lugar, se você espera ter algum poder de Deus manifestado em sua vida, você deve trilhar o caminho que Deus coloca diante de você. Você precisa trilhar o caminho, não apenas falar o que fala. O quarto ponto de sua mensagem é transmitido em Mateus 24 e 37 a 39, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como no tempo de Noé, a humanidade hoje tem apenas 2 prioridades, riqueza e prazer, enquanto todo o resto permanece secundário. O quinto e último ponto da mensagem é aquele que muitos acham ilusório, mas é transmitido em Mateus 13 e 11 a 12. Nestes versículos, Mateus cita João Batista: Eu, de fato, vos batizo com água, para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, cuja pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, e recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. O Senhor me deu esta mensagem de 5 pontos para entregar à sua igreja, aqueles buscadores da verdade que, dentro de seus corações, desejam fazer de nosso Senhor o timoneiro de suas vidas. O anjo me permitiu visitar o segundo céu, que é o reino de Satanás, e observar os diferentes espíritos que habitam esse reino. Lembrei-me de que no seminário, os professores usavam analogias e metáforas doutrinárias para explicar como chegar ao céu, aconselhando-nos a seguir a doutrina para ficarmos bem. E foi exatamente isso que eu fiz. No entanto, enquanto eu estava no portão do terceiro céu, o Senhor me declarou que minha fé estava morta.